Se você não consegue lidar com a sua mente, esse vídeo é para você. Você não consegue lidar com a sua mente porque você não compreende a natureza da sua mente. O yoga mapeou os 3 possíveis estados mentais vigentes. Nesse vídeo você vai conhecer esses 3 principais estados mentais, vai perceber em qual configuração a sua mente fica em cada um deles e como aprender a lidar com esses estados mentais para elevar a nossa mente, clarear a nossa mente e não ser mais refém da nossa própria mente. No conhecimento sobre a mente, a gente vai compreender que a nossa mente entra em determinados estados vibratórios, em determinadas configurações e que a gente não tem controle sobre isso. Essa configuração mental, ela pode ser favorável ou ela pode ser desfavorável. E ela é a consequência de uma série de coisas que você vem fazendo na sua vida, principalmente os seus hábitos. Sua mente se encontra muito letárgica, com preguiça de pensar, e você fala assim, não consigo nem pensar agora, estou com muita preguiça de pensar, não estou com cabeça para pensar. Tem uma confusão mental que você não consegue ter clareza sobre o que está acontecendo na sua mente. Parece mesmo que você não tem energia para ter uma clareza maior de pensamento. Esse estado mental se chama tamas. A sua mente está em tamas. O que é tamas? Tamas é o estado da matéria de inércia. Assim como uma pedra não se move, quando nós estamos em inércia, nós evitamos o movimento. A mente de uma pessoa que é fechada, que não cogita mudar. Eu aprendi assim com meus pais, é assim e pronto, eu não vou mudar. Tamas traz ignorância, então aquilo pode estar na nossa frente, mas como essa mente ela não se move, ela não muda suas conexões, ela não muda sua forma de ver, ela não quer se ampliar, ela não tem energia para se mover, é como uma pedra mesmo. Você pode jogar, você pode fazer o que for com essa pedra, ela não muda de forma, certo? O que faz com que a nossa mente fique tamásica? Hábitos tamásicos, hábitos que trazem inércia. Por exemplo, se eu durmo demais, eu durmo o dia inteiro, como é que eu fico? Preguiçoso, inerte. Se eu como demais, a minha mente vai ficar tamásica, porque eu não tenho energia para um pensamento mais complexo. Se eu não faço atividade física, se eu estou na inércia física, então entendam que cada estado mental ele é consequência dos nossos hábitos. Se eu como coisas pesadas, alimentos que não são saudáveis, carne vermelha, industrializado, farinhas refinadas, alimentos que me levam para a inércia. É só você perceber como que você fica depois de fazer esses hábitos. Você fica, não aguento mais nada, não consigo nem pensar. Então você já sabe que são hábitos tamásicos. Se a maioria dos seus hábitos são tamásicos, muito provavelmente o estado predominante da sua mente será tamásico. Para que essa mente comece a se ampliar, será que existe um jeito diferente de pensar, de enxergar a vida? A gente vai precisar trazer rádias, movimento. Se você não consegue parar de pensar no futuro, nas possibilidades, mas não de um jeito saudável, de um jeito que isso te cansa, você não consegue parar, você não consegue focar naquilo que você está fazendo, você não consegue estar presente naquilo que você está fazendo, porque você está sempre pensando no futuro e está sempre ansioso pelo futuro, você está muito no futuro, sua mente está rajásica, sua mente está em rádias. Rádias é a qualidade da matéria que leva para o movimento, assim como o fogo. O fogo ele está sempre se movendo. Uma pedra, ela está em tamas, ela está completamente sem movimento. Ela vai ter movimento, mas muito, muito lento. Vai levar milhares de anos para uma pedra mudar de forma. Já rádias, não. É a qualidade da matéria, daquilo que está sempre se transformando. Como, por exemplo, o fogo. E uma mente que está nessa condição está sempre se movendo. Ela não para, ela não se aprofunda.
o que pode trazer uma frustração, porque ela está sempre na superfície, mas ela cogita as novas possibilidades, pelo menos ela é curiosa, ela se interessa por novos assuntos, ela está buscando novas possibilidades, então já é um movimento necessário para que a nossa mente possa se elevar e estar mais clara, estar mais consciente. Por que a minha mente ficou rajásica? Porque eu conservo na maioria dos meus hábitos rajásicos. Por exemplo, tudo que é estimulante. Se eu tomo café o dia inteiro, como é que a minha mente fica? Super rajásica, super em movimento. Se eu tomo muito estimulantes, comida muito estimulante, como salgadinhos, então hábitos dessa natureza em excesso vão fazer com que a nossa mente esteja nessa condição. O nosso estado mental é consequência dos nossos hábitos. Então, se eu fico o dia inteiro tomando café, o dia inteiro pensando em mais, em trabalho, em como expandir, o dia inteiro vendo coisas estimulantes, como o celular, como a televisão. Isso vai me manter em rádias, querendo mais e mais e mais e olhando sempre para o futuro. Se a maioria dos meus hábitos são rajásicos, a natureza da minha mente em predominância vai ser rajásica. Alguns hábitos podem ser ambos, rajásicos e tamásicos. Por exemplo, o açúcar. Eu consumo chocolate, por exemplo, que é cheio de açúcar. Num primeiro momento, isso me estimula, isso parece que eleva a minha energia por um momento, mas depois me traz a letargia. Então, eles têm ambos efeitos em nós, tanto de agitar quanto depois de trazer a inércia. Da mesma forma, bebidas e fumar também pode ser ambos, rajásico e tamásico. Quero salientar que esse vídeo não tem a intenção de demonizar hábitos de questão de certo ou errado, mas sim de nos fazer perceber que cada hábito tem uma consequência na nossa mente e despertar essa autorresponsabilidade. Agora, o terceiro estado mental, que é um estado em que eu consigo me concentrar, em que eu não estou nem tão agitada, nem tão na inércia, nem tão relaxada que me leva para o sono, e nem tão agitada que me leva para a ansiedade. Esse lugar ali no meio é um estado em que eu consigo me concentrar no que eu estou fazendo, em que eu consigo fazer as coisas tendo um começo, meio e fim, em que eu começo a ter um estado mental realmente produtivo, equilibrado. Esse estado chama-se sattva. Nesse lugar eu consigo contemplar também o momento presente, ou seja, estar no momento presente, perceber as coisas simples dentro do momento presente, como por exemplo, a beleza de um pôr do sol, aproveitar a companhia das pessoas, aproveitar as coisas simples da vida, tornar tarefas do nosso dia a dia coisas agradáveis que eu consigo usufruir, ou seja, é um estado que permite que a leveza do meu ser, a clareza do meu ser consiga se integrar com as tarefas do dia a dia. Sattva é um estado que traz transparência, que não ofusca mais a presença do nosso ser superior, a presença do nosso ser, da nossa alma. Tamas fica completamente obscurecido, a alma fica totalmente bloqueada, por isso nós estamos na ignorância. Rajas nos leva muito para o movimento a partir do ego, da ganância, de querer mais, da ambição. Também ofusca a alma. Sattva, como é equilibrado, possibilita o aparecimento do nosso ser nas nossas tarefas e essa manifestação do ser na forma. Lembro que rajas e tamas não são negativos, são necessários. Se não houvesse tamas, por exemplo, nós não podemos dormir, né? Não podemos entrar no estado da inércia do sono. Se não houvesse rajas, a gente não poderia mudar, transformar, mudar de ideia, mudar de rumo na nossa vida, desejar coisas novas, ter novos objetivos, cogitar novas possibilidades. Então, apenas é necessário haver um equilíbrio. Se houver um excesso, vai haver um obscurecimento. E é preciso ir trazendo um pouco desse terceiro estado na nossa vida para que a gente possa ter clareza na nossa mente e sair da inércia e da ansiedade.
Os hábitos que trazem para Sattva são, logicamente, aqueles que menos fazem parte da nossa cultura hoje em dia. Toda a nossa cultura, ela acaba nos levando, de uma maneira superficial e geral, para tamas e rajas. Portanto, a maioria das pessoas se encontra sempre nesses dois lugares. Então, uma pessoa dessa, que não tem, né, nunca meditou, nunca fez prática, não tem um contato com a natureza, não sabe o que é parar para respirar, não tem nenhum hábito que ela conheça que leve ela para esse lugar, ela vai sentar para meditar, por exemplo. Não vai ter condição nenhuma, porque ou ela vai ficar com muito sono, ou ela vai ficar muito ansiosa diante da meditação. Então, para vocês entenderem que Sattva é algo novo que a gente precisa descobrir com calma e não se cobrar para alcançar, porque ele é uma consequência de novos hábitos que a gente vai acabar experimentando. Hábitos sáttvicos são coisas que a gente faz com presença, que trazem harmonia, organização. Então basta, por exemplo, você tá em casa, começa a ficar meio ansioso, meio confuso, aí você olha em volta assim e vê que a casa tá toda bagunçada. E aí você percebe, acho que a prioridade para eu me sentir bem agora é dar uma organizada na casa. Eu começo a dar uma varrida, coloco algumas coisas no lugar, lavo a minha louça, ou seja, eu trouxe organização, presença e harmonia. Só de fazer isso você já vai sentir uma clareza maior. Só dando um exemplo bem simples. Sattva é tudo que eu faço com organização, que me traz harmonia, que traz beleza, que traz sutileza, harmonia. Hábitos como a meditação, como yoga, uma aula de tai chi, qualquer técnica, qualquer tradição que me faça sentir profundamente, ir fundo naquilo que eu estou fazendo, respirar, perceber dimensões mais sutis de mim mesma, estudar, entrar em contato com esses conhecimentos mais sutis e mais profundos, são hábitos sáttvicos que a gente pode ir trazendo para a nossa vida, para que o nosso organismo comece a conhecer essa frequência, se familiarizar com essa frequência mais sutil. Essa frequência mais sutil, para uma mente tamásica e rajásica, uma mente tamásica não vai ter energia para pensar com profundidade, uma mente muito rajásica não vai ter paciência para ir fundo nas coisas. Quando a nossa mente está rajásica, a gente quer respostas rápidas, a gente tem conclusões muito rápidas, a gente tem uma mente muito acelerada, a gente não tem paciência, a paciência que vai nos levar para compreensões mais profundas. Entendem? Então, se você começa a observar isso, você vai perceber que o seu estado mental, a sua configuração mental, traz algum tipo de limitação, mas não se agarre a isso como se você fosse assim. Você pode ver de outra forma, sentir de outra forma e ir mais fundo. Basta ter paciência e ir trazendo hábitos sáttvicos aos poucos. Se você deseja isso e sente esse chamado de ir mais fundo na vida, de trazer mais harmonia, leveza, organização para a sua vida, inclusive para você poder ser mais eficiente, porque uma mente letárgica, ela procrastina muito, ela não tem energia para construir grandes coisas, e uma mente muito agitada não tem profundidade para levar as coisas adiante. Então, por mais uma mente agitada e rajásica pode até fazer muitas coisas, mas ela não tem constância, ela não tem profundidade. Então, realmente, tem a ver com a gente poder sermos produtivos e eficientes na nossa vida e começarmos a sentir os perfumes da nossa alma, como a paz, como a beleza de coisas simples, elevar a nossa frequência, ser quem nós somos no nível de alma. Se você tem sentido esse chamado, esse canal é para você, porque aqui você tem meditações, vocês têm aulas de yoga, aulas de Kundalini Yoga, para vocês poderem começar a sentir esse perfume do sutil e o que isso é na prática. Então, se você está começando aqui no canal, vá lá na descrição desse vídeo e acesse a playlist de iniciantes e comece por lá a sua jornada para começar a trazer uma nova frequência para o modo de operação da tua mente. E você, tem mais hábitos tamásicos, rajásicos ou sáttvicos? Fez sentido isso que eu
falei para você, você conseguiu perceber isso acontecendo dentro de você? Conta para mim nos comentários porque eu quero saber. Amo estar aqui com vocês, um grande abraço no seu coração e até o nosso próximo encontro.